pronto, voltamos aqui para continuar falando sobre Distrito Federal mais RID. E é lógico que eu tenho que sempre lembrar você, o nosso livro já está com nova edição, está sendo o livro que mais vende na editora, estão nas principais bancas e livrarias da cidade e na Amazon, para o DF, para o Brasil e para o mundo. Daqui a pouco ele manda entregar em outro planeta também, tá certo, gente? Vamos embora comprar que tá bom demais. É o melhor livro de história, geografia e sociedade do Distrito Federal. Garanto isso para vocês. E agora mais ainda, né? Com colaboração de quem, gente? Do meu amigo, do meu irmãozão, professor Reginaldo Veras. Vamos embora falar sobre RID, tá certo? Olha só a brincadeira aqui. É o seguinte. A Lei Complementar número 94, 19 de fevereiro de 98, regulamentado pelo decreto 7469 de 4 de maio de 2011, criou quem, gente? Criou a RID-DF. Como é que funciona a RID, gente? Na verdade, é o seguinte, ó, aquilo que eu falei para vocês antes, né? Tem a diferença de RID, região metropolitana. A IADES, a Quadrix, adoram nas provas colocar região metropolitana como sendo sinônimo de região integrada de desenvolvimento econômico, o que não é verdade. Nós vimos no bloco anterior que uma coisa é região metropolitana e outra coisa é RID, não foi isso? Ok, o que aconteceu? Nós tínhamos o DF, tá certo? Falei isso para vocês quando estava falando lá de região administrativa e de cidade satélite. Houve uma política habitacional lá atrás, realizada pelo Sr. Joaquim Domingos Oriz, de fazer o quê, gente? De doação de lotes, aquele negócio todo. Atraiu a população, isso aqui inchou, e vai lembrar que dados recentes do IBGE mostra que a população do DF tem crescido numa média superior ao crescimento do país, mas isso principalmente devido ao que às imigrações, que a taxa de fecundidade da mulher do Distrito Federal ela é bem menor que a média nacional, enquanto a média de 1,7 filhos por mulher, aqui no DF é de 1,3 filhos por mulher, tá certo? Então o que acontece? Cresceu demais, e essa população do DF começou a fazer o que, gente? A ir para a região do entorno do Distrito Federal. E aí fez com que esses municípios de Goiás crescessem muito. E detalhe, o próprio governo de Goiás não dava atenção devida para esses municípios. Como assim, professor? Imagina o seguinte, gente, Águas Lindas de Goiás, que era distrito de Santo Antônio Descoberto, ela cresce em 10 anos, gente, quase 10 vezes. Tanto que ela sai de algo em torno de 10 mil habitantes para em 10 anos chegar a 200 mil habitantes. E hoje está rivalizando com Lusiânia para ver quais são os dois municípios mais populosos da RID. Olha para você ter ideia do que é isso. Tá, então cresceu demais. Aí eu te pergunto, essa população de Águas Lindas, que cresceu em função do Distrito Federal, eles moram em Águas Lindas, mas mantêm o título de eleitor aqui. Para que isso? Mantém o registro deles na casa de algum parente aqui, para poder receber os benefícios sociais do próprio governo do Distrito Federal. Foi isso que aconteceu na época. E aí o que acontece? Eles votam aqui para governador. Não é para votar para prefeito, eles mudam o título para lá, votam para prefeito. Depois volta para cá, mas não vota para governador de Goiás. O governador de Goiás está lá em Goiânia, vai querer dar atenção para cá ou para outras regiões, gente? Para outras regiões. Então essa área fica esquecida. A mesma coisa acontece com esses municípios, da onde? De Minas Gerais, da mesma forma. Então essa área ficava esquecida. O meu saudoso amigo Canduca, já falecido, tá dando aula em outro plano agora, tá? Ele sempre utilizava um termo, qual? Que esses municípios de Goiás e Minas Gerais são os filhos que Goiás e Minas não reconheciam. E que o DF não queria nem podia adotar. Porque você sabe que o DF não poderia pegar seus recursos, alocar em Goiás. Ah, calma lá, e o Pacto Federativo? Cada um tem sua autonomia. Não pode. Mas se você acha que criança, os municípios, pode ficar largados? Não. Por isso que então isso vai para a justiça e aí o juiz determina o quê? Guarda compartilhada. Fala, DF, Goiás e Minas, juntem vocês três e cuidem dessa região. E para isso então criaram o quê? A RID, Região Integrada de Desenvolvimento DF, mais o entorno, regulamentado pela Lei 94 de 98. Ah, professor, beleza. Então, voltando aqui. Então, foi feita a RID com quem? Com os 19 municípios de Goiás, mais os 3 de Minas Gerais? Não. Aí tem uma polêmica legal. Vamos explicar para você passo a passo. O que aconteceu? Nessa época, quando foi mandado o projeto para criar a RID, deixa eu te perguntar, coisa no Senado, coisa no Congresso, anda devagar, quase parando ou de ré? De ré. De ré. Tá?
Então o que acontece? Mandaram para lá. E na época, quando mandaram, entenda isso, quando mandaram, vou até trazer assim para a tela para você. Ó. Quando mandaram, Cabeceira Grande não era município. Cabeceira Grande era um distrito de Unai. Então, na verdade, a gente só tinha aqui 2 municípios. Qual era o município? O município de Buritis, tá certo? Esse era o município que estava aqui. Deixa eu bora fazer circulando aqui tudinho. Então, esse era o município. E o outro município era isso aqui tudo, ó. O tanto que quem fazia fronteira com o DF em Minas era o município de Unai. Então, você tem esse município aqui. Então, mandaram o projeto de lei para o Congresso com 2 municípios mineiros, tá certo? Quais? Buritis e Unai. Não existia na época Cabeceira Grande. E mais 19 de Goiás e mais o DF. Mandaram para o Congresso, tá certo? E o que aconteceu? Isso ficou lá. Ficou lá. E não anda. E não anda. Demorou tanto tempo que aconteceu o que, gente? Que o distrito de Cabeceira Grande entrou com um projeto, votou e conseguiu fazer o quê? Se emancipar. Então, quando isso? Em 95, foi criado um município de Cabeceira Grande aqui. Então, Cabeceira Grande, o município que era distrito virou município de Cabeceira Grande. Agora é ele que faz fronteira com o DF, não mais quem, gente? Não mais Unai. Beleza, criaram o que, gente? O município de Cabeceira Grande. E no Congresso, continuou o quê? Continuou ainda o projeto correndo para a RID. Tá? Vai ser votado quando e aprovado quando, sancionado quando? Em 98. Qual é o detalhe? É que não tiveram a preocupação de falar, ô, vem cá, criaram mais um município, vamos colocar ele também. Não fizeram isso, deixaram só o Unai. E quando regulamentaram a lei com o que, gente? Com apenas 2 municípios mineiros, Unai e Buritis. E Cabeceira Grande ficou fora. Ficou tão fora que no próprio mapa da Sudeco, tá, que ele traz isso, olha só. Deixa eu ampliar para você. Tá cá? Olha só, mostra todos os municípios que fazem parte da RID e Cabeceira Grande está em branquinho aqui, mostrando o quê? Que ela está fora. Fora por quê? Exatamente porque não atualizaram quando foi fazer a lei. Ah, professor, mas quando criaram lá, colocaram um dispositivo que os municípios surgidos da divisão já fazia parte. Ah, você quer falar sobre isso? Então bora colocar a lei aqui para você. Olha o que diz a lei. Lei Complementar número 94, 19 de fevereiro de 98. Artigo 1º. A região integrada ao desenvolvimento do DF do entorno, a RID, destina-se à articulação da ação administrativa da União, dos estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. A RID é constituída pelo Distrito Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras de Goiás, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirinópolis, Planaltina, Santo Antônio Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no estado de Goiás. E de Unai e Buritis, no estado de Minas Gerais. Vamos lá, cadê Cabeceira Grande? Não aparece. Por quê? Porque ela quando mandaram o projeto, ela era apenas o quê, gente? Um distrito de Unai. Tá? Professor, olha o parágrafo 2º. Tem alguns colegas que falavam que o parágrafo 2º respaldava Cabeceira Grande na RID. Será que respaldava? Vamos ver? Olha o parágrafo 2º. O que diz? Integra-se automaticamente a RID os municípios que vierem a ser constituídos em virtude do desmembramento do município mencionado no parágrafo 1º. O que está dizendo? Se qualquer um desses municípios vier a ser desmembrado, tá? E um de seus distritos virar município, automaticamente vai integrar o quê? A RID. Então, professor, Cabeceira Grande surgiu de Unai, então automaticamente ela faz parte. Seria verdadeiro se não fosse apenas um detalhezinho. Olha o tempo desse verbo. Que vierem a ser subdividido. Ou seja, após a promulgação da lei, os municípios que se subdividirem, o que subdividir já vai fazer parte. Qual é o problema de Cabeceira Grande? Que foi antes. E aqui fala o que vierem. É por isso que Cabeceira Grande não faz parte. Aliás, não fazia. Já eu mostro que ela faz parte agora. Mas entende por que originalmente não fazia parte? E é por isso que você tem o quê? Você tinha esse mapa. Aqui, deixa eu ampliar para você aqui.
tá certo? Você tinha esse mapa. Aqui é um print, tá, que eu fiz, tá, do site da Sudeco. Olha o que ele trazia. Trazia aqui Cabeceira Grande. Professor, mas Cabeceira Grande participava das reuniões da RID. Sim, porque é impossível você fazer políticas dentro da RID se não envolver Cabeceira Grande. Mas oficialmente ela não fazia parte. O tanto que até, olha a data aqui, ó, 29/4/2018, tá certo? O tanto que esse print aqui trazia lá, ó. Área de abrangência, municípios que compõem a RID DF, tá aqui, Distrito Federal, município do Estado de Goiás e município de Minas Gerais, Buritis e Unai. E olha a própria ressalva que trazia no site da Sudeco. Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Existe um projeto de lei complementar aprovado na Câmara dos Deputados em apreciação do Senado que visa incluir o município de Cabeceira Grande à RID. Ou seja, se tinha um projeto que era para incluir Cabeceira Grande à RID, mostra que ela não fazia parte. Entendeu? Então, até essa data desse print, ou seja, 29 de de abril, não fazia parte de Cabeceira Grande. E o projeto que remete à questão está aqui, ó. Foi um projeto aprovado na Câmara Federal em 13 de agosto de 2015, por 399 votos unânimes, tá certo? Que incluía, na verdade, mais 12 municípios. Porque tem um erro, porque eles também não têm um pingo de detalhe, e colocaram, por exemplo, o distrito de São Gabriel, em Planaltina de Goiás, como sendo um município. Ele não é município, é apenas um distrito, então ele não entra. Então ele vai aparecer aqui, mas depois eles retiraram ele. Então o que acontece? Incluía 12 municípios a RID. E quais são eles? Olha aqui. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em 13 de agosto de 2015 proposta que inclui 13 novos municípios à RID. A proposta foi aprovada por 399 votos, unanimidade entre os votantes da sessão, e agora segue para análise no Senado Federal. O projeto inclui na região os municípios goianos de Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São Gabriel, esse esquecem, São João da Aliança, Simolândia, Vila Propício e as cidades mineiras de Arinos e Cabeceira Grande. Se Cabeceira Grande está agora, significa que ela não fazia parte, tá certo? Outros 22 municípios, 21 mais o DF, que não é um município, destaque meu aqui, compõe atualmente a região de desenvolvimento, previsto na Lei Complementar 94/98. Então, esse projeto foi para o Senado. No Senado foi votado, diga de passagem, em maio de 2018, tá certo? Logo após a prova da PMDF, se não me engano, 22 de maio de 2018, e passou no Senado o ingresso de quem? Dos 12 municípios, inclusive Cabeceira Grande. Ah, então já faz parte? Não, só faria parte após a sanção presidencial. Eu ainda falei isso num videozinho, se você for lá no meu canal no YouTube, tá? Atualidades.com Urani, você vai encontrar. E aí foi sancionado pelo então presidente Temer, tá, gente? Em 14 de junho de 2018. Tá aqui. Presidente da República, Michel Temer, sancionou na quinta-feira, 14, a lei que inclui 12 municípios de Goiás e Minas Gerais na região integrada de desenvolvimento do DF e do entorno. Criada em 98, a RID tem o objetivo de articular ações administrativas da União, dos estados de Goiás, Minas Gerais e do DF. O mapa coincide, na maior parte, com os que os moradores do DF costumam chamar de região do entorno. Até agora, 21 municípios já faziam parte da RID, além do próprio DF. Segundo o IBGE, somadas as regiões abrigam 4,4 milhões de habitantes. 3 milhões do DF e 1,4, 1,5 da região do entorno. Sozinho o DF tem pouco mais. Os números colocam a RID DF como a quarta região mais populosa, não região metropolitana, tá vendo que ela não é região metropolitana, como mais populosa do país. O pódio ocupado pelas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, tá certo aí? Então você tem o quê? Você tem agora sim a inclusão de quem, gente? De Cabeceira Grande, mais 11 municípios, que são os 12 aqui, e aí você forma a constituição da RID. Então está aqui os novos municípios que adentraram a RID, e agora você tem esse mapa. Tá aqui o mapa da RID DF, que é uma montagem que eu já fiz aqui. Você tem o quê? O DF aqui, com as suas regiões administrativas, e mais a RID original, que é em marronzinho, bege, a cor que você quiser achar aqui, e mais os novos municípios que passam a integrar a RID, inclusive o que, gente? Aqui, ó, Cabeceira Grande, beleza? Dica que eu sempre passo, pega esse mapa, imprime, tá certo? Amplia e deixa colado na porta do banheiro. Toda vez que você sentar para pensar, você faz o que? Você está olhando esse mapa e você vai aprender. Pode cair em questão de prova. Os novos municípios que adentraram a RID, todos eles não fazem fronteira com o DF. Errado, porque Cabeceira Grande faz.
tá certo? Entendeu a brincadeira? Entendeu a polêmica envolvendo Cabeceira Grande? Facinho demais. Professor, e quais são as áreas de interesse da RID-DF? Gente, vamos lembrar, né, que segundo o artigo 3º da própria lei, está lá as competências, né, do Conselho da RID. Vamos ver quais são eles? Olha lá, ó. 1. Coordenar as ações dos entes federados que compõem a RID, visando o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Aprovar e supervisionar planos, programas e projetos de desenvolvimento integrado da RID. Programar a integração e unificação dos serviços públicos que lhes são comuns. Indicar a providência para compatibilizar as ações desenvolvidas na RID com as demais ações e instituições de desenvolvimento regional. Harmonizar os programas e projetos de interesse da RID com os planos regionais de desenvolvimento. E coordenar a execução de programas e projetos de interesse da RID. E aprovar o seu regimento interno. E parágrafo único. Considera-se de interesse da RID os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos estados de Goiás e de Minas Gerais e aos municípios que integram, relacionados com as seguintes áreas. O que eu sempre digo? Seguinte, o que você imaginar de área de atuação faz parte da RID. Eu não consigo imaginar uma que não esteja perto, não esteja dentro. Segurança Pública foi a última a entrar. Então está aqui as principais áreas de interesse da RID. Programa de ações e infraestrutura. Então tem prioridade para receber verba federal para desenvolver essa região. Capacitação profissional e geração de emprego, não é isso? Saneamento básico, tá? Com abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, serviço de limpeza pública, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais. Parcelamento e uso e ocupação do solo. Transporte e sistema viário, proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental. Aproveitamento de recursos hídricos e minerais, tá? Serviço social, cultura e educação, saúde também, não é isso? Produção agropecuária, abastecimento alimentar, habitação popular, serviço de telecomunicações, adoro essa charge aqui, ó, que é o nosso serviço de telecomunicação, né? Turismo, será que você consegue imaginar turismo, gente, fazendo um projeto de turismo só para o DF? Sem visitar, por exemplo, Salto de Chiquira, sem visitar, por exemplo, Salto de Corumbá? Tá certo? Sem visitar Pirenópolis? Não dá, né? E segurança pública, tá certo aí? Então essas são as áreas de interesse da RID, no caso. E mais uma vez, tá aqui o mapa original da RID, com Cabeceira Grande fazendo fora, porque ela era apenas um distrito de Unai na época, tá certo? E aqui o mapa atual da RID. Tira a cópia e coloca atrás a porta do banheiro, no caso aí. Sentou, você está vendo isso aqui. Você vai começar a gravar aos poucos. Já caiu em questão em prova perguntando, por exemplo, se Padre Bernardo fazia ou não fronteira com o DF. Faz fronteira. Então você tem que ter noção disso aqui. E você vai aprender isso aos poucos. Aproveitar que nós estamos falando sobre esses projetos, né, que vai além do DF, vamos falar desse outro projeto aqui, o projeto chamado Estado Planalto Central. Já ouviu falar? O que aconteceu? Lá em 93, um suplente senador do Maranhão, chamado Francisco Escócio, apresentou esse projeto. Qual era a ideia dele? A ideia dele era isso aqui, ó. Era de pegar Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Águas Claras, Guará e mais Brasília. Só isso aqui, segundo ele, seria o Distrito Federal, e segundo o projeto desse filho de Ronque Fussa, tá, o restante todo se uniria com o entorno, tá, e viraria um estado. Qual o nome desse estado? Segundo ele, Estado Planalto Central. Essa era a ideia dele, tá certo? E na ideia dele, mais ainda, o quê? Tá? Ele traz que Taguatinga que seria o que, gente? A capital desse projeto do Estado Planalto Central. Então o projeto dele era pegar essa área, que está em vermelhinho aqui, só isso seria DF, seria mais Brasília, que já é, e toda o resto das regiões administrativas do DF se uniria com o entorno, e aí viraria o Estado Planalto Central, segundo a ideia dele, capital Taguatinga. Qual era o objetivo disso, segundo ele? Segundo ele, isso era para fazer o quê? Já que essa região fica muito abandonada pelo estado de Goiás e de Minas, se isso virasse um estado, teria uma atenção maior. A ideia é que essa região tivesse a mesma condição de vida que as regiões administrativas aqui do DF, tá certo? Acho mais fácil acontecer o contrário, né? Era o DF virar o quê, gente? Essas regiões administrativas aqui em amarelinho, ou laranjado, como queira, virasse o quê? Virasse um entorno. Isso não foi à frente,
tá certo? Isso foi barrado no Congresso, tá certo? Foi barrado. Mas qual era a intenção dele? Era desenvolver. Isso é a versão oficial. Extraoficialmente, não vale para prova, conversa de boteco, o que corria nos fundos de gabinete aí? É que ele tinha muito imóvel aqui e em Taguatinga. Se isso aqui só vira DF, valorizaria os imóveis deles. E aqui em Taguatinga, se vira capital, valorizaria mais ainda. Não passou. Mas depois quem desenterra esse projeto? Paulo Otávio. Então, o senador Paulo Otávio. Por que será que ele fez isso? Também não passou, foi arquivado novamente. Mas Paulo Otávio, quando ele foi vice-governador, junto com o Manjericão, não, gente, o Orégano não, o Hortelã não, o Arruda, junto com o Arruda, foi o que eles fizeram? Eles pegam a sede do governo do DF e levam para onde? Para Taguatinga, o conhecido Buritinga, lembra dele? Para valorizar aquela região. O tanto que isso foi algo inconstitucional, porque na própria Constituição, na lei orgânica, diz que Brasília é a capital da República e a sede do governo do Distrito Federal. Então não pôde fazer isso. Professor, mas aquela sede construída entre Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, naquela área conurbada ali, o que aconteceu? Lá pode ver que é a sede administrativa, não é a sede do governo do Distrito Federal, é um centro administrativo do DF. Mudaram o nome, porque aí pode, mas a sede do governo do Distrito Federal tem que continuar onde? Em Brasília, no Palácio do Buriti. Até que se aconteça alguma emergência que tem que tirar as pressas, entenderam aí? Enquanto tira isso aí. Então esse projeto não foi à frente e morreu essa ideia. Tem um outro projeto, inclusive caiu em prova. Gente, notícia boa. Já estão utilizando o nosso livro, tá certo? Como base o quê? Para elaborar questões. E essa questão que caiu em prova veio o quê, gente? Do nosso livro, que a gente traz sobre um novo projeto. Qual? Um estado do entorno. Já ouviu falar dele? Pois é, tem um projeto para pegar 18 municípios de Goiás, tá certo? Deixar o Pirenópolis fora. E fazer o quê? E transformar isso num novo estado, chamado Estado do Entorno, tá certo? Isso é um projeto que foi apresentado pelo então prefeito de Lusiânia. E qual é a proposta tramitando na Câmara? Tá? Prevê a criação do Estado do Entorno do Distrito Federal, desmembrando de Goiás. Uma população que hoje gira em torno de quase 1.200.000 pessoas. Tá certo? Tá aqui, em 2010 era 1.010.000 pessoas, tá certo? Que equivale a cerca de 20% da população de Goiás quase. Uma área total em torno de 10% do estado de Goiás, de 37 milhões de quilômetros quadrados. Então foi apresentado a projeto no Congresso. Isso faz o que, gente? Está lá passando em algumas comissões. Se passar em todas, ela tem que ir para onde? Para consulta popular via plebiscito. Quem tem que votar? Só esses municípios que estão aqui dentro do projeto? Não, toda a população do estado de Goiás, tá certo? No plebiscito, a maioria da população local vota pela criação do novo estado ou não. Se for aprovado, volta para o Congresso para que ele seja aprovado com maioria absoluta dos votos, aonde, gente? Na Câmara, depois no Senado. Se passar, então aí vai para a sanção presidencial, tá? Então esse é um projeto que está o que, gente? Tramitando ainda. Já está lá no nosso livro, está na nossa aula e já caiu em prova. Beleza, sim? Gente, fácil demais, não é isso? Entenderam direitinho a rede, entenderam? Entenderam a polêmica de cabeceira grande. Qualquer coisa, pode nos procurar. Você sabe onde me encontrar nas redes sociais, Professor Urani Atualidades, vai lá na minha página atualidades.com Urani, tá certo? Nosso perfil. E agora nós também temos um novo WhatsApp que atende a você, tá certo? É isso mesmo, 999990925. Pode mandar mensagem que a gente interage lá também, tá certo? Beleza? Eu e minha equipe estamos à sua disposição. Gente, vamos fazer mais um intervalozinho, já já a gente volta com outro assunto aí, falando de geografia física do Distrito Federal e entorno, tá certo? Grande abraço para você, vamos até, só fazer um intervalozinho, grande abraço para você e a gente volta já já.